Muito boa tarde a todos, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais um dia, mais uma tarde na presença do nosso Deus grandioso e poderoso. Eu quero aqui iniciar esta live falando mais da nossa igreja, né? Do nosso ministério, ao qual Deus colocou isso no nosso coração, no meu coração, no coração da minha esposa, de estar fazendo essas lives, de estar fazendo este culto aqui diariamente. Paz do Senhor, meu amado, minha amada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E ao qual Deus colocou no nosso coração, no meu e no dela, de estar fazendo essas lives, pregando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela seja propagada em vários lugares. Irmãos, aonde nós estamos chegando, só Deus é que sabe, mas os testemunhos que estão chegando para nós é assim algo maravilhoso da parte de Deus, porque hoje é assim que tem que ser a igreja. Às vezes você não tem condições, a igreja não tem condições de mandar alguém até o campo para poder pregar a palavra de Deus, mas um aparelho telefônico desse, ele chega aonde o homem não pode chegar, aonde a pessoa física não pode entrar. Deus, ele está falando poderosamente com as pessoas. Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Ele não deixa, a palavra dele não volta vazia, porque muitas das vezes a gente... Paz do Senhor, minha amada, seja muito bem-vinda. E é tão tremendo da parte de Deus, é que ele vai fazendo. Marlene Bastos, Deus te abençoe, minha amada, seja muito bem-vinda. E ele vai fazendo as diferenças, ele vai fazendo as coisas nas nossas vidas, ao qual nós vamos pedindo, ao qual nós vamos clamando a ele. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar o mover de Deus que está ao nosso lado, o que ele está fazendo, como ele está preparando os caminhos, a nossa direção, porque ele é tremendo, meus irmãos, minhas irmãs. Ele é maravilhoso. A cada dia que ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos, de contemplar mais um dia das nossas vidas, ele vai nos proporcionando algo assim que é tremendo, porque ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas a qual eu e você precisa para o nosso dia a dia. Deus abençoe, amada, seja muito bem-vinda. E esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, irmão João, seja bem-vindo, irmão João. Deus abençoe o Senhor, a família. E esse é o nosso Deus, porque ele às vezes, meus irmãos, a gente acha que poxa, mas Deus não está se lembrando de mim. Não, meu irmão, ele está preparando todas as coisas para mim e para você. Ele está colocando as coisas no lugares, porque muitas das vezes nós mesmos é que tiramos as coisas dos lugares. Nós mesmos não é nem escutar, porque escutar eu tenho certeza que nós escutamos, igreja. Deus te abençoe, minha amada irmã, saudade de vocês aí. Tá de folga hoje? Deus abençoe. E às vezes a gente tá caminhando, né, nessa caminhada nossa, e nós não enxergamos as coisas que estão na nossa frente, mas Deus ele vem a todo momento, em todo tempo, falando comigo, falando com você. Ei, eu estou contigo, é eu que estou caminhando junto com você. Ele é poderoso, meu amado, meu irmão. Ele é maravilhoso. Ele não se desgruda um segundo. E nós temos que entender da nossa parte que é Ele que abre todas as portas. É Ele que te dá todas as chaves, ao qual um dia você sonhou. Você sonhou com essa casa, com esse lugar.
Você sonhou em sair da onde você estava, você sonhou em conseguir coisas ao qual para você, aos nossos olhos, era impossível, mas para esse Deus ao qual nós estamos falando hoje, nada é impossível. E Ele se agrada da nossa felicidade. Ele se agrada de todas as coisas ao qual nesse caminhar nós vamos conquistando e nós vamos fazendo. Esse é o Deus poderoso. Esse é o nosso Deus ao qual Ele está testemunhando. Irmão, vocês não têm noção de quantas pessoas estão testemunhando através da minha palavra, através da palavra da minha esposa, que não é nossa, mas é a palavra de Deus sendo pregada por nós. Está fazendo diferença em muitos lugares, está chegando ao alcance que a gente nem imagina. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não pregamos a palavra para as pessoas que estão dentro das nossas casas, as pessoas que estão ao nosso redor, vizinhos, parentes. Esse é o Evangelho. Isso é o que Deus pede para mim e para você. Pregue a minha palavra, fale desse Deus grandioso. Porque, sabe, irmãos, hoje nós vemos muitas igrejas pregando só prosperidade. Prosperidade, a prosperidade sou eu e você. Essa é a maior prosperidade ao qual Deus tem na terra. É eu e você. E muitas pessoas procurando coisas que não existe, que não se completa. Porque eu vejo, sabe, irmãos, você pega esse mundo aí fora, as pessoas correndo, as pessoas se atropelando, e sempre com aquele mesmo vazio na sua alma, no seu espírito, no seu coração, e busca mais. As que têm dinheiro e prosperidade, elas vão buscando mais e mais e mais, e sempre caminhar nesse mais e mais, falta alguma coisa. Aí você olha para a área familiar, para a área sentimental, existe algum vazio dentro dela. Aí você pega uma pessoa que sempre está buscando algo sentimental, existe uma deficiência. Paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda, Juscelene. Deus te abençoe, missionária. Deus possa estar nessa tarde conosco, em nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso para muito mais e além do que nós pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. Luzia Correia, seja bem-vinda, minha amada. Deus é grandioso, Deus é poderoso. Sabe, irmãos, vamos deixar as coisas deste mundo. Eu não estou falando aqui para deixar de trabalhar, Não é isso. Nós temos que trabalhar. Nós temos que, sim, correr atrás das coisas. Porém, nós temos que aprender a dividir esse tempo. Hora de trabalhar, a hora de passear, aproveitar essa estrutura maravilhosa ao qual Deus criou para mim e para você. E neste texto que eu vou ler, que eu vou pregar sobre a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde, ele fala grandemente, meu irmão, comigo e com você, sobre todas as coisas que Ele quer que nós façamos, que Ele quer que nós colocamos nas nossas vidas. Porque, irmãos, Deus está assim, prontinho para me abençoar e para te abençoar. Só depende de mim e de você. Só depende de nós. E Ele é tão poderoso. Às vezes eu vejo assim as pessoas pregando, falar Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa de nada. Deus, Ele fez o mundo. Ele sabe o que está acontecendo no dia de hoje. E Ele sabe quando Ele vai terminar. Então pressa de que Ele tem? Não. Dirceia, paz do Senhor, Dirceia. Deus te abençoe, minha amada. Hoje a família, esse casal é uma bênção em nossas vidas. Deus te abençoe. Então Ele sabe, meu irmão, do que eu preciso, do que você precisa. Ele sabe, e muitas das vezes é eu e você que atrasa essas bênçãos. Porque nós saímos do propósito dEle, porque nós saímos da direção dEle. Nunca da presença, mas da direção. E eu sempre falo de
de cortar os caminhos, né? Ah, eu vou ajudar Deus. Não, Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos da ajuda dele. Ele é poderoso, meu irmão e minha irmã. Vamos para o texto, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Está lá em Atos, se vocês quiserem acompanhar. Atos no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, você como preferir. Capítulo 10 fala assim, ó: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente, preste atenção meus irmãos, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha que homem. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Preste atenção, irmãos. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Só até aqui. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa tarde, por mais esse dia, Senhor, na Tua presença, Pai, ao qual o Senhor tem colocado esta palavra em nossos corações, Senhor, que o Senhor possa descer um discernimento e um entendimento para com nós todos, Pai. Dê, Senhor, o discernimento da Tua palavra, que Ele possa entrar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, Pai, da Tua vontade, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te acreditamos, Senhor, e já te agradecemos, certo, da vitória que o Senhor tem na vida nossa, na vida dos teus filhos e na vida desses que irão assistir esta live, Pai, em nome de Jesus Cristo. É tão maravilhosa a palavra de Deus, meus irmãos, que aqui a palavra de Deus fala de um homem ao qual ele não conhecia a palavra de Deus. Mas olha que interessante, ele já era um varão, já que um dia ele escutou a falar desse Deus grandioso. E se nós voltarmos lá no capítulo 8, no versículo 40, a palavra de Deus ela vai falar assim para mim e para você, ó: E Felipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou na Cesareia. Da onde que era esse varão aqui? Centurião Cornélio de Cesareia. Então um dia lá atrás ele escutou falar deste mesmo Deus Todo-Poderoso, deste mesmo Jesus Cristo ao qual nós pregaremos e vamos pregar até o fim dos nossos dias e todos os dias aqui. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse Cornélio, ele chamou a atenção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela tem o poder para mudar todas as coisas. E quando você ouve a palavra de Deus, algo entra. A palavra de Deus ela tem que confrontar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. É a mesma coisa que você você tomar um empurrão, um esbarrão, ela confronta o seu coração. E quando ela não confronta, por isso que eu digo que muitas pessoas estão pregando somente prosperidade. E prosperidade, ela não te confronta, ela afaga o seu ego. A prosperidade, é muito fácil aqui eu chegar e falar para você: Deus está me mostrando que você vai ganhar um carro. Meu amigo, Deus não está mostrando nada. Deus, Ele sabe que você tem condições de trabalhar e comprar esse carro. Então, cuidado com o evangelho que está sendo pregado. A palavra de Deus ela é simples.
ela é maravilhosa, ela é poderosa. Deus, Ele fala lá em Provérbios que Ele tem o prazer da sua felicidade, da sua prosperidade e de todas as coisas ao qual está aqui no mundo, e nós vamos conquistando dia após dia essas coisas. Então, meu irmão, muito cuidado com o Evangelho. O Evangelho, ele é simples, ele é maravilhoso. Então, quando você começa a ler, interpretar as vírgulas, os pontos da Bíblia, jamais nós vamos ser enganados por quem quer que seja. Por isso que a palavra de Deus fala para nós prestar um culto racional. É um culto de razão. É um culto que você vai escutando a palavra de quem está pregando e você vai prestando atenção se é da parte de Deus, né? Muitas das vezes, quando você está naquela emoção ali, muitas heresias é pregada e você nem se atenta para elas, e é assim que está acontecendo nas nossas igrejas de hoje em dia. Então nós temos sim que, por isso que a palavra fala, medita nela de dia e de noite. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Quando nós lemos, quando nós meditamos, o Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo e Ele fala com você. Então jamais nós vamos ser enganados por nada e por ninguém. E ali Cornélio, ele já tinha ouvido falar desse Jesus Cristo, porque lá atrás já foi pregado para ele. E quando a palavra confronta, meu irmão, como eu disse, ela entra no nosso coração, aquilo ali te salta aos olhos, e você quer aprender mais desse Jesus Cristo, você quer caminhar junto com Ele, você quer andar na presença dEle, e é o que Cornélio começou a fazer, é o que Cornélio fazia todos os dias, e sempre eu falo que é maravilhoso, meu irmão, quando a gente entender, olha, preste atenção, quando a gente entender o que esse Cornélio aqui fazia, preste atenção, quando nós entendermos que dar para as pessoas, é muito melhor para nós, para mim e para você, do que receber, meu irmão. E as coisas hoje em dia, os valores, eles foram invertidos. Então quando você doa, quando você faz algo por alguém, e eu não estou falando em coisas financeiras, não, irmão, às vezes é até mesmo dar uma carona, simples carona para alguém que está precisando, necessitando. Você sabe que aquela pessoa está necessitando de uma carona, porque talvez ele não tenha dinheiro para uma passagem de ônibus, ou para um Uber, ou para qualquer coisa, e ele precisa chegar àquele até lugar. Já levou uma pessoa para um hospital, por exemplo, de carona, e deixou na porta. Aquilo ali é o que nós não entendemos. Aquilo ali é que é fazer o bem para uma pessoa. Então você sente completo. Isso é um exemplo só, não é somente isso. Às vezes você tem condições de doar uma cesta básica, às vezes você tem condições de ir lá na casa da pessoa e impor as mãos nela e fazer uma oração por ela, para a casa dela, para a família dela. É isso que é o doar, e é isso que a palavra de Deus aqui está falando. Cornélio, ele não conhecia esse evangelho, ele não conhecia esse Jesus Cristo, mas mesmo assim, toda hora, nona que a Bíblia fala, ele estava ali dobrando o seu joelho e buscando esse Deus grandioso. E ao mesmo tempo, quando ele buscava, no coração dele, ele sentia a necessidade de fazer essas esmolas, igual está falando aqui a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela fala, Jesus veio para os pobres, para as viúvas. Não é assim que a palavra de Deus nos fala? E muitas vezes os pobres e as viúvas, os órfãos, eles foram esquecidos pelas igrejas. Quantas pessoas tem aí esquecidas, mas elas não são esquecidas para esse Deus grandioso. Porque quando
a igreja não alcança, Deus coloca pessoas para alcançar, que é o caso aqui, ó, desse homem que talvez ele nunca foi, na época não era igreja, na época era, vamos dizer, uma outra religião, vamos falar assim, era sinagoga. Ele nunca tinha ido, mas aqui, ó, ele subia para orar a Deus. Irmão, e Deus, quando você tem esse contato maravilhoso, dobra o seu joelho. Quando você está na presença desse Deus grandioso, Ele sim, Ele fala com você. Através do seu Espírito Santo, Ele vai te dando as direções do seu caminho, Ele vai te falando as coisas. Quantas vezes não aconteceu isso com você? De algo repentino, falar assim, ó, vai por ali porque aqui tem obstáculo ali. Não é assim, meu irmão. Esse é o Espírito Santo falando com você. E muitas das vezes a gente duvida. Ah, não, foi por ali, tinha, oi rapaz, eu fui por ali e tinha realmente algo que aconteceu ali. Quantas vezes, muitas das vezes passa na vida da gente que puxa, se eu tivesse ouvido. Não, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te dando a direção de todo o caminho. É o Espírito Santo te dando a direção da onde que você tem que andar, por onde que você tem que ir, o que você tem que fazer, qual é aquela resposta que você precisa. Leia, Deus te abençoe, Leia. Seja muito bem-vinda. É esse, meu irmão, minha irmã. É esse o Espírito Santo, o trabalho que Ele faz, o nosso Consolador, o nosso professor, porque Ele nos ensina todas as coisas. É esse o qual Cornélio um dia escutou a palavra dele e estava cheio da presença deste Deus grandioso, e qual a Bíblia fala que ele viu um anjo de Deus e mandou que ele fosse buscar aquele Simão, pelo sobrenome Pedro. Busca ele lá. Ei, Deus está falando para mim e para você nesta tarde, meus irmãos. Vamos aguçar os nossos ouvidos. Vamos aguçar os nossos ouvidos para este Espírito Santo, porque é neste tempo ao qual nós estamos aqui, Ele vai falar conosco. Todos os dias Ele fala com você. Às vezes, é que eu sempre falo, né? Às vezes a gente entra em oração e nessa ânsia ao qual nós vivemos, nós vamos clamando a Deus, pedindo a Deus, clamando Ele, procurando e buscando, e nós não paramos para escutar esse Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos pedir, mas nós não temos o tempinho para Ele nos responder às vezes. E Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você nesta tarde. Porque Deus ainda fala, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse mesmo Deus aqui, que mandou o seu anjo até Cornélio. E é tão interessante que, se você analisar o texto é tão lindo que apareceu um anjo na frente dele. E qual que foi a resposta dele, meu irmão, minha irmã? Eu vou até colocar o óculos aqui porque é lindo. Fixando os olhos nele, muito atemorizado. Mas mesmo assim, como ele estava na presença de Deus, ele falou que é Senhor. Olha, irmãos, ele não teve dúvidas que é Senhor. Ele não teve dúvida nenhuma que era um anjo do Senhor, que era algo da parte de Deus ali falando com você, falando comigo, falando com Cornélio. Ei, meu irmão, quando você está na presença desse Deus grandioso, quando você está clamando para esse Deus grandioso, você não tem dúvida. Você não tem dúvida de que é Ele que está dirigindo a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas a Bíblia fala lá em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas.
Há um tempo de preparação para o que você está pedindo. Há um tempo de preparação para todas as coisas ao qual Deus quer colocar na minha mão e na sua mão. Então nós temos que entender, porque o tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é Cronos. Isso existe uma diferença. O nosso tempo é nascer, viver e morrer. E o tempo de Deus é a graça favorecida, que a qualquer momento, no estalar de dedos, no piscar de olhos dele, ele vem e contempla. Estava vendo essa semana um rapaz aqui de Bombinhas, da cidade de Bombinhas, comprou aquele, não sei o nome, aí no estado de São Paulo chamava Baurucap, acho que é Trimania aqui, né? E até interessante que eu olhei assim no WhatsApp, estava lá eles entregando um automóvel, acho que era um Corolla 0 km, segundo as informações vale 195 mil reais. O rapaz está aqui em Bombinhas faz pouquíssimo tempo, é lá de São Paulo e veio para construção aqui, ele é construtor e veio construir uma casa aqui, ganhou 60 mil reais e ganhou o carro. E aquilo ali, uma pessoa, você vê que é tremendamente simples, humilde. É isso que Deus faz. Ele pode fazer muito mais por você, por mim, a qualquer momento, a qualquer hora. Ah, mas o jogo de azar não é, ô meu irmão, ô minha irmã. Quando Deus quer, até o capeta obedece ele. É assim, Deus, ele faz coisas que é o sobrenatural de Deus. Jamais eu e você vai pensar, imaginar, mas tem que ser assim. Nós, como às vezes a gente fala, mas pela minha experiência. Que experiência, meu irmão? Que experiência? Pela minha experiência é 0,5% da experiência. Meio por cento é 0,0000 da notariedade do poder desse grande Deus Todo-Poderoso. Ele faz a hora que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Esse é o nosso Deus. Paz do Senhor, meu amado. Seja muito bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante. Retirando o anjo que ele falava, chamou seus dois criados e falou para Cornélio: vai lá e chama Sandra. Seja muito bem-vinda, minha amada. Vai lá, chama aquele homem lá. Que aquele homem lá, preste atenção, meu irmão. Às vezes você fala assim, o profeta, o pastor, Deus usa o homem. Deus usa. Porque Ele mandou chamar Pedro. E ali, meu irmão, minha irmã, Ele está falando para mim e para você que Ele usa quem Ele quer. Ele usa sim os profetas. E ainda há, Lindomar, Jô, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Hoje não é a esposa, hoje sou eu. Mas glória a Deus por isso. A palavra de Deus vai ser contínua. Todos os dias às 3 horas da tarde aqui, neste mesmo canal. Deus te abençoe, Deus tem uma palavra para o seu coração, Lindomar, irmã Jô. Seja muito bem-vindo, meus amados. E nós estamos com saudade de vocês. Irmão João, eu não estou com saudade porque o irmão João, apesar que estou também, irmão João, mas esses dias eu tomei um café lá com o irmão João. Deus te abençoe. Que café maravilhoso, né, irmão João? E aí Deus, olha só, irmãos, Ele está prestando, Ele está aqui, contemplando este homem, este Cornélio, ao qual buscava todos os dias, e Ele foi lá mandar buscar um profeta para falar da palavra dele e para falar o que ele tinha escutado e o que Deus queria falar para esse Cornélio, o que Deus queria falar para esse Pedro. Se você juntar as duas coisas, e aí mandou um homem, uma comitiva, buscar esse Simão, esse Pedro, na casa dele, ao qual Deus já... Olha a preparação de Deus, meus irmãos. É por isso que eu falo, Deus, Ele é poderoso. Ele está fazendo as coisas ao qual eu e você nem imagina que está sendo feito na sua casa e na minha casa. Muitas das vezes nós não enxergamos as pequenas coisas, mas é dessas pequenas coisas que vai
criando todas as coisas. Você pega, eu gosto muito de falar de construção, se você pegar um tijolinho por tijolinho, ele vai construindo todas as paredes de uma casa, todas as paredes de um prédio. E é assim, meu irmão e minha irmã. E é assim que vai acontecendo, que vai fazendo. É Deus fazendo. E às vezes Ele faz às vezes você acha ali, está um reboliço tão grande, e você fala: Senhor, mas eu estou orando, as coisas estão piorando. Não está piorando não, meu irmão. Ele está colocando todas as coisas no lugar. E quando você tira as coisas do lugar que você acha que estava no lugar, Ele está colocando: peraí, esse armário não é aí, é aqui, essa pia não é ali, é aqui, esse fogão é lá. É assim que Deus faz. E quando você vê, fala: meu Senhor, eu estou orando e as coisas estão piorando, a poeira está subindo. É Deus trabalhando na sua história e na minha história. Esse é o nosso Deus grandioso e poderoso, ao qual Ele faz todas as coisas da forma e do jeito dele. E muitas das vezes nós não entendemos o reboliço desse Deus grandioso. Enquanto ele aqui preparava o coração de Cornélio, ele já estava indo lá falar com Pedro e dando as visões e os sonhos para Pedro. Dando as visões. Sandra, seja bem-vinda, meu. Esse é o nosso Deus. Porque, meu irmão, Ele dá visão. Ele fala com você o tempo todo. Basta eu e você ficar na presença dEle, clamando a Ele, buscando a Ele, porque nós dependemos deste Deus grandioso. Nós somos totalmente dependentes dEle, e muitos ainda não perceberam isso, que nós somos dependentes dEle. Eu estava aqui no começo dessa semana e uma pessoa me perguntou: Gleison, você vive da obra? Eu falei assim: olha, a gente estava conversando sobre a obra de Deus, porque é uma pessoa daqui da cidade, uma pessoa muito, um homem de Deus. E aí eu falei assim: não vivo da obra, eu vivo de Deus, porque a obra ainda nós, vamos se dizer assim, ainda nós investimos na obra. Porque hoje eu pago o aluguel da igreja, hoje eu pago as despesas todas da igreja. Mas Deus, Ele me fala que um dia eu vou viver do salário dEle. De Deus. Não da igreja, de Deus. E, irmãos, é tão difícil. Muitas pessoas falam viver da fé, né? Viver pela fé, viver da fé. E eu creio porque é muito difícil você falar assim, porque muitos são assim. Eu não sou hipócrita e falar assim: amanhã pertence a Deus? Sim, amanhã pertence a Deus. Mas quem que não se preocupa? Nós, seres humanos, carnais. E também nós, seres humanos espirituais. Como não se preocupar? Mas, como eu estou lendo esse texto de Cornélio, e o entendimento que Deus está nos dando, quando nós focarmos nesse Deus todo-poderoso, meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos que esse Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais na minha história e na sua história, irmãos. Eu não tinha esse entendimento do que é viver pela fé, porque faz 4 anos que, se for analisar, eu vivo pela fé, porque Deus, Ele foi me trazendo para perto dEle conforme Ele quis, não conforme eu quis, porque Ele foi fechando as minhas portas. E eu não falo portas de emprego financeiro, não. Ele foi fechando: vem cá, você vai vir.
E se você não for, meu irmão, minha irmã, às vezes você está brigando com algo que Deus quer que você faça. Às vezes você fica naquela, puxa, vou, não vou, não, vai. Se é Deus que falou, vai sim. Olha aqui, ó, Deus apareceu, Jesus, o Espírito Santo, um anjo, colocou um anjo na frente do Cornélio para ele fazer as coisas ao qual Deus estava falando. Ele não pensou duas vezes, vai lá, busca Pedro. E aí Pedro tem as visões de todas aquelas figuras de animais, né? Dos impuros e dos puros. O que Deus fala para mim e para você? Pregue o meu evangelho. Independente para quem for, meu irmão, minha irmã. Às vezes você está achando que está pregando para nada, para ninguém, para duas ou para três. Não, você está pregando para a pessoa certa. Você está falando de Jesus para a pessoa que precisa ouvir desse Deus grandioso e poderoso, ao qual você confessa, ao qual Ele faz todas as coisas por você. Meu irmão, como eu disse, 4 anos. Eu não tenho um salário fixo, eu não tenho um emprego, mas ele veio me trazendo até aqui, fazendo todas as coisas. Opa, hoje vence a água, tá lá. Hoje vence a luz, tá ali. Meu irmão, é tremendo o que Deus faz na minha vida, porque Ele não pode fazer na sua vida e na sua história. Esse é o nosso Deus grandioso. E aí você não entende, puxa, mas está tão difícil, está tão complicado. Irmão, mas a palavra de Deus fala que as coisas de Deus, preste atenção, as coisas de Deus, elas não são fáceis da forma que você quer que ela seja. Não, a própria palavra fala que a porta é estreita. Então, se a porta é estreita, meu irmão, nós vamos passar. Eu, por exemplo, que sou um pouquinho avantajado, meio que de lado até. Mas nós temos que passar, nós temos que fazer, nós temos que continuar. Esse é o nosso Deus, porque Ele vai nos falando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos aconselhando, Ele vai nos dando as estratégias, todas as coisas ao qual nós precisamos fazer. Meu irmão, e Deus não despede ninguém vazio. Tá difícil? Tá. Puxa, faz tantos anos que não acontece. Calma, meu irmão. Tem pessoas aqui, ó. Tem pessoas aqui que já recebeu uma bênção grande, a qual nem imaginou receber. Ela sabe de quem essa pessoa sabe quem que é e está aqui, ó. Que nem imaginou em receber e recebeu recentemente essa bênção. Igual Paulo, né? Parte eu sei, parte eu profetizo. Não é profecia, não. Já aconteceu. Porque esse é o nosso Deus fiel e verdadeiro. É Ele. É Ele que faz todas as coisas e às vezes nós não entendemos. Puxa, mas eu não tenho condições. Mas eu tenho, filho. Ele fala para mim e para você. Eu tenho, filho, condições de fazer muito mais na sua vida. Basta nós acreditar. E hoje, meu irmão, e é tão interessante que eu separei aqui um trechinho aqui da Bíblia, dessa palavra maravilhosa de Cornélio, porque se você pegar Cornélio aqui e pegar Pedro, aonde eles estavam orando? Preste atenção no que eu vou falar. Eles estavam orando no terraço da sua casa. Antigamente, as casas daquele lugar lá onde eles viviam, lá de Cesareia, lá daquele povo lá, ela não tinha telhado igual as nossas casas daqui hoje tem. Olha o que o homem faz. Olha o que o inimigo faz comigo e com você. Preste atenção, meu irmão. Antigamente, as casas lá naquele tempo, e até hoje, tá? Não é antigamente não, naquele tempo, mas até hoje ainda existe lá. Ainda tem lá e é assim lá. As casas em cima das casas não tinha telhado. Era realmente um terraço. Tinha parapeito, as muretinhas, né? Para as pessoas não caírem para baixo. E aí, meu irmão, eles subiam nesse terraço para orar a Deus. Você sabe o que é isso aí? Quando você que mora aqui no litoral, você já saiu aqui nesse calçadão que nós temos maravilhosa aqui, quem é de Bombinha sabe o que eu estou falando, para contemplar
essa natureza, esse mar grandioso? Quantas mensagens que você não recebeu através da boca de Deus? Através desse Deus grandioso. Então lá, talvez eles não tinham esse mar maravilhoso que nós temos aqui, a 30, 40 metros aqui da minha casa. Eles não tinham, mas eles tinham o céu. Lembra quando Deus tirou Abraão da sua tenda e falou: vem para fora, Abraão. Olha as estrelas, conta elas ali. Ele já estava falando: contempla essa coisa maravilhosa, a qual eu fiz, o Deus Todo-Poderoso fez. E muitos de nós nos trancamos dentro da nossa casa, deitamos na cama e olhamos para o forro. E é isso, meu irmão e minha irmã, que existe muitas pessoas com depressão, muitas pessoas se fechando para o mundo espiritual, muitas pessoas não querendo mais, quase desistindo da vida. Quantas pessoas que estão aprisionadas agora num quarto, tentando, falando assim: mas eu não consigo mais nada, eu não sei de fazer mais nada, Deus, Ele não está mais comigo. É assim, porque as pessoas vão ali contemplando as coisas do homem, que é a selva de pedra. Mas não, Deus está falando nesta tarde para mim e para você: ei, contempla o que Deus fez, que é essa natureza verde maravilhosa, que é essa água poderosa desse mar, que é esse céu estrelado que nós temos todos os dias à noite. Ei, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Deus. Não tire os olhos dele, porque ele não tira os olhos de você. E ele está querendo, como eu sempre falo, ele está com a bandeja assim na sua frente, e às vezes nós não enxergamos isso. E às vezes nós não vemos isto. Esse é o nosso Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer ver você próspero. Ele quer ver você trabalhando. E eu escutando hoje da boca da minha esposa, há poucos minutos atrás, que a gente estava conversando, ela disse que estava no posto de saúde, foi buscar uns exames lá. E aí chegou um senhor. Preste atenção, meu irmão, é do contexto, mas eu vou voltar aqui para a Bíblia. Chegou um senhor com um carro grande, ela não sabe que carro que é. O senhor magrinho desceu de óculos e foi lá para a fila e perguntou quem que era o último na fila ali no posto de saúde. E aí ele começou a conversar com as pessoas e falou assim: eu tenho 98 anos, ei, 98 anos, dirigindo um automóvel. E ele falou assim: eu ainda estou trabalhando. Sabe por quê, meu irmão? O que Deus está falando para mim e para você: não para. É isso que Deus quer. Por que ele falava para Abraão: Abraão, eu estou contigo, eu estou indo com você, caminha, não para, não para, não para. Não é para mim nem você parar. Gleice, mas eu não tenho emprego, eu não tenho. Mas você tem a saúde para sair todos os dias e levar um currículo. Você tem a saúde para sair e levar a palavra de Deus para quem quer que seja. Ajude alguém, faça alguma coisa. Não é emprego que eu estou falando, não é trabalho, mas é fazer algo para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Saia debaixo desse telhado, saia debaixo de cima dessa cama, levanta e anda, porque Ele vai estar contigo em todos os tempos da sua vida. É Ele que fala, meu irmão e minha irmã. Ele está caminhando comigo e com você. Não deixa, não pare, não pensa as coisas: eu não posso. Não, você pode. Você pode, Rodrigão. Deus te abençoe, Rodrigo. Saudades de você, meu irmão. Deus te abençoe. Apesar que eu falo saudades porque a gente tem saudade, mas também tomei um café com você esses dias. Glória a Deus. Essa família é uma bênção de Deus. E assim, meu irmão, e assim, minha irmã, Deus está falando para mim e para você hoje: não para. Não para, porque é coisa grande o que eu tenho com você. Você não está aqui por um acaso, não, meu irmão. Não existe acaso. Não existe acaso. Tudo que você passou, tudo que você está passando é um propósito de Deus. Deus tem grandes coisas. Deus tem coisas que você nem imagina que
impedir, impensar, Ele tem para a sua vida. Preste atenção. Eu vou contar uma coisa aqui que ela está aqui, ó. A minha irmã está aqui, ó. Faz muitos anos que eu ouço dela. Puxa, como eu queria sair daqui. Ela morava num bairro lá, e um bairro, meus irmãos, bom, um bairro maravilhoso, numa casa boa. E ela falava, puxa, como eu queria sair daqui. Quanto tempo demorou isso? Não importa. Abraão foi ter um filho com 99 anos. Não importa. Deus, Ele, se você quer, vai atrás, corre. Busque a Ele. Clama a Ele, Senhor, é isso. Então vamos buscar. E hoje ela conseguiu comprar uma outra casa. Vendeu a dela e comprou uma outra. E ela não me disse não, mas eu sei que é num bairro muito melhor do que o que ela estava, que já era muito bom. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Ela está dizendo aqui, ó, 30 anos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não importa quanto tempo. O que importa é que se Ele prometeu, meu irmão, minha irmã, vai chegar no tempo na sua história, vai chegar na sua vida. Não é nada por acaso. O que você passou, o que você passa, o que você está vivendo hoje, não é por acaso não. Deus, Ele vai preparando, é que eu sempre falo, quando você passa na frente de uma construção, o que vai sair ali? Vai sair um prédio ali, e ali você passa e olha, e nada, mas eles estão fazendo as escavações por baixo, eles estão fazendo toda a estrutura daquele prédio por baixo. Primeiro eles estão jogando centenas de quilos, de metros, eu não sei como falar, de metros cúbicos de concreto ali embaixo, de ferro, a ferragem está saindo tudo ali. Para quê? Para ter a sustentação, independente de quantos andares ele subir. E aí você tem vezes que tem pessoas, irmão, eu já vi, tem pessoas que até bota a cara debaixo das placas lá em cima, sobe. O que está acontecendo aí que eu não vejo nada? É assim na minha história e na sua história, mas eu não vejo nada acontecer, porque Deus está fincando as estacas na sua história. Deus está preparando todas as coisas na sua história, na sua vida, porque Ele quer fazer, e Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer, tá aqui, ó, vou voltar a Bíblia lá no primeiro capítulo do Gênesis. A terra era sem forma e vazia. Eu não sei como que está a sua vida no dia de hoje. Se está sem forma, se está vazia, mas pela palavra de Deus, haja luz e houve luz. É você, meu irmão e minha irmã, profetiza na sua vida, Gabriela, profetiza na sua história, profetiza na vida do teu filho, profetiza na vida da tua amiga, do teu parente, do seu conhecido, profetiza. A palavra tem poder, meu irmão, minha irmã. Os cientistas que não reconhecem Deus, a ciência quântica, eles falam que existe um ser supremo, um ser superior, mas eles não confessam a Deus, mas eles sabem que o universo conspira pelo que nós pensamos e pelo que nós falamos, e esse universo, para mim e para você, se chama Deus Todo-Poderoso. É esse o nosso Deus. Eu não preguei nem começo, mas amém. Ele é poderoso, meu irmão, e Ele vai fazer. E aí eu vejo assim as pessoas passando e tentando olhar, mas esse prédio não é um prédio que vai sair aí? Sim, é um prédio, e ali tá todas as estruturas fazendo tudo, e ali quando você vê, saiu o primeiro andar, ou o andar térreo, você já começa a enxergar. É assim na minha história e assim na sua história. Saiu o segundo andar. Saiu o terceiro andar. E Deus está falando aqui para mim e para você que todas as escavaturas, todas as coisas, a base, Ele está fazendo. Ele está construindo. Você não está aqui por um acaso. Não, você é um edifício de Deus.
você é propriedade dele. Você tem que entender, quando nós entendemos que ele é o soberano da nossa história, nós vamos ver a glória de Deus. Porque muitos, meu irmão, confundiu a palavra de Deus. Espera no Senhor. Sim, espera no Senhor. Os seus problemas, as suas dificuldades, as suas enfermidades, Ele é poderoso para cumprir todas as coisas. Mas não para. Não para de trabalhar, não para de caminhar, porque isso é o nosso combustível. É Ele que nos dá esse combustível para nós não pararmos. E Ele não quer que nós paremos. Ele não quer que você fique prostrado dentro da sua casa. Ele não quer que você prostre numa cama, em cima de uma cama. Não! Esse Deus, você tem de várias formas de contemplar Ele, principalmente nós que moramos aqui nessa região maravilhosa, ao qual você olha para um lado é verde, você olha para o outro lado, um dia ele está azul, outro dia ele está verde, outro dia ele está cinza. Esse mar grandioso que nós temos aqui, esse é o Deus, e Ele fala com você e Ele fala comigo. Aldir, seja bem-vindo, meu irmão. Quando você olha para o céu, vê esse céu azul, esse céu cinza, não importa que cor que está, é Deus falando com você. Para 5 minutos para ouvir o que Ele tem para falar para você, porque é através desse Espírito Santo maravilhoso que vai te conduzindo. Ele vai te dar as oportunidades, Ele vai te dar as estratégias, meus irmãos. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E olha, e aí Pedro teve aquelas visões dos animais. Por que ele teve aquelas visões? Porque Pedro só pregava para os judeus. Como muitas das vezes a gente fala, eu vou pregar para crente. Não, vamos pregar para o ser vivente. Vamos pregar para qualquer um. Mas eu sei a palavra de Deus. Vamos pregar para ele também. Porque às vezes, meu irmão, você está pregando a palavra de Deus e você está mexendo. Esses dias tinha uma pessoa na igreja aqui que desde do hino da harpa até o último dela não parou de chorar. Esse é o Deus já trabalhando, agindo na vida da pessoa. E é assim que acontece na minha história e na sua história. Deus, Ele fala comigo e com você o tempo todo. Ele te dá os caminhos, as direções. E aí Pedro entendeu o que Deus queria. Vamos lá para Cesareia lá. Vamos lá para falar com esse centurião. E chegando lá, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus ela é linda, é maravilhosa. E antes eles chegaram lá e falaram assim, ó: Cornélio, o centurião, preste atenção, varão justo e temente a Deus. Como temente a Deus? Se ele não conhecia, antes de Filipe ir lá pregar, ele não conhecia Deus. Antes de Filipe ir lá falar desse Jesus Cristo, ele não conhecia. E que tem bons testemunhos, olha que interessante, de toda a nação dos judeus. Porém, foi avisado por um anjo para que te chamasse na sua casa. Presta atenção. Você pode ter bom testemunho. Você pode ser temente a Deus. Você pode orar todos os dias. Você pode dar esmola todos os dias. Sim. Isso é tudo um conjunto, meu irmão e minha irmã. Mas não pensa porque nós também fazemos isso que nós seremos salvos por isso. Não. A salvação, ela vem pela fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então existe todo um contexto na história. E olha que interessante. E aí Pedro chega lá, a primeira coisa que Cornélio fez, qual foi? Se prostrar para Pedro. Tanto é que Pedro, no entendimento dele, ele repreendeu na hora. Ei, peraí, eu também sou homem. E é o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nas igrejas de hoje. As pessoas se prostrando para imagens,
se prostrando para o homem. E não é isso que Deus quer. Não é isso que nós temos que fazer. Porque isso vem de uma idolatria. Isso vem de... E não é o homem que vai te salvar e vai me salvar, não. E nós precisamos entender isso. Porque tem homens que estão guiando você para o caminho certo, para o caminho ao qual é o caminho da tua salvação. Mas também tem homens a qual nós às vezes prostramos, que está nos enganando. É assim a palavra de Deus. E aí Pedro repreendeu ele na hora. Levanta, porque eu também sou homem. Adorar, meu irmão, me prostrar, eu vou me prostrar somente para Deus. Adorar, eu vou só adorar a Deus, somente Ele. A esse Jesus Cristo, esse eu adoro, esse eu prostro, todo tempo, qualquer momento. Então nós precisamos ter esse entendimento e esse discernimento da palavra de Deus. E é tão lindo que aí eles conversando, Cornélio, preste atenção, Cornélio, irmão João, olha que coisa linda, irmão João. Cornélio, ele já tinha reunido toda a casa, e nessa história eu lembrei do Senhor. Já tinha reunido todas a sua casa, os seus amigos, os seus parentes mais próximos. E eu lendo essa história hoje, irmão João, eu voltei lá atrás e vi que todos que vão até a tua casa, você abraça e leva para a igreja, irmão Rodrigo. E é assim que Deus pede para mim e pede para você. Vamos abraçar a cada alma, porque a palavra de Deus fala que uma alma, vale muito mais para Deus, vale o mundo inteiro. Então é assim, meu irmão. Existe aquele ditado popular, né? Que a galinha enche o papo de grão por grão, né? É assim que fala. É assim. Por isso que uma alma vale muito mais. Porque você leva uma hoje, outro leva outra amanhã, outro leva outra. É assim que nós temos que fazer com esse Jesus Cristo Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, porque tem tantas pessoas, Eliana. Seja bem-vinda, minha amada. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, Eliana. É assim, meu irmão, minha irmã. Porque falando de Deus, falando desse Jesus Cristo Todo-Poderoso, ao qual nós não vamos cansar de falar o que Ele já fez por mim, e o que Ele já fez por você, e o que ainda Ele tem por fazer. É assim, é desse jeito, esse Deus. Irmão João, família é tudo na vida da gente. E aí, Cornélio já estava lá preparado, ele falou: opa, peraí, vem coisa boa aí. Tem coisa boa, porque quando eu escutei lá atrás desse Deus que tocou o meu coração, eu não esqueci dele até hoje. E aí ele foi, preparou toda a família ali, os amigos mais próximos, e trouxe até a casa dele. Pedro chegou lá e... mas que coisa linda. Que maravilhosa palavra. É duro que a gente se empolga aqui, meus irmãos, e a gente não consegue terminar. Mas essa palavra maravilhosa. E Pedro começou a falar. Cornélio falou para ele: olha, eu estava aqui orando a Deus e Ele me deu uma visão e falou de você, para você vir falar as coisas que você tem que falar. E Deus está falando para mim e para você hoje, meu irmão e minha irmã, independente do lugar que você estiver, independente da pessoa que você estiver ao seu lado, fala dele. Às vezes um sorriso, um abraço. Jesus te ama, você já transforma a vida, você já transforma a pessoa. Uma seguidora aqui,
questionou minha mulher, falou algo para minha mulher, falou assim: olha, eu sou daqui de Bombinhas e eu queria ir na igreja da senhora, mas eu confesso que eu não tenho vestes próprias. Meu irmão, minha irmã, Deus não está preocupado com que você, do jeito que você vai vir, não. Esse negócio de, eu tenho que vestir assim, eu tenho que... Não, meu irmão, minha irmã, não, deturparam o nosso evangelho, criaram costumes mundanos, costumes dos homens. Ei, Jesus fala na palavra dele: vem do jeito que você está, porque é Ele que quer te mudar. Não é o homem, não é o Gleison, não é o irmão João, ou o Lindomar, ou quem quer que seja, a Iglesia, ou a Eliana, ou a Gabi. Não são essas pessoas que vão te mudar, não. É Jesus Cristo de Nazaré, ao qual vai entrar na sua história se você permitir, e vai mudar toda ela, vai mudar todas as coisas ao qual você achava que era certo. É esse Deus, é esse Jesus que está chegando aqui para Cornélio e para sua família. E Pedro começa a falar da palavra de Deus, e Pedro começa a pregar ali. E a palavra de Deus fala que todos foram cheios do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Todos foram cheios do Espírito Santo. E fala ainda mais que foram repletos de línguas estranhas. Esse é o sinal do Deus Todo-Poderoso. Mas preste atenção que este povo, eles foram para a casa de Cornélio já ciente do que ia acontecer lá, de que esse Deus Todo-Poderoso estava fazendo na vida de Cornélio, da transformação que Cornélio tinha talvez passado, e eles estavam vendo da transformação de Cornélio, e eles estavam presenciando o que esse Deus estava fazendo na vida de Cornélio. Então eles já chegaram lá com o coração aberto, com o coração esperançoso nesse Jesus Cristo, e a Bíblia fala que foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, às vezes você sai tribulado de casa, você sai atrasado e com as coisas para fazer, chega na igreja e quer receber as bênçãos de Deus. Não é dessa forma, meu irmão. Não é dessa forma que nós vamos receber a presença desse Jesus Cristo, desse Espírito Santo maravilhoso. Nós temos que ter a preparação, nós temos que preparar o nosso coração para receber esse Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala que a casa toda foi cheia do Espírito Santo. Então eles estavam preparados, com o coração aberto, com a mente na expectativa de receber essa palavra. E essa palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, quando você entender o que esse Jesus Cristo faz e receber esse Espírito Santo, para baixo, orecanta, é tremendo, meu irmão. É tremendo o que Ele faz na minha vida e na sua vida. Ele é poderoso para muito mais. E ali foram todos batizados com o Espírito Santo. E nós podemos ver textos e textos aonde Jesus está. Ali tem batismo com o Espírito Santo. Ali tem dons de cura, tem dons de libertação, tem dons de salvação. Porque a palavra de Deus, ela disse ali de Cornélio e de sua casa, de toda a sua casa. É tremendo o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Então que nós possamos entender e buscar esse Espírito Santo, esse Jesus Cristo Todo-Poderoso, ao qual todos os dias Ele está ali pronto para te receber, pronto para falar com você. É isso que Ele fez na vida de Cornélio. É isso que o Evangelho tem que fazer na sua história e na minha história. Ele tem que causar, Ele tem que fazer a diferença, Ele tem que nos impactar, Ele tem que fazer
toda a diferença na nossa casa, toda a diferença na nossa família, toda a diferença na nossa vizinhança, porque eu não estou aqui por acaso, você também não está aí por um acaso, foi Deus que permitiu, foi Deus que te trouxe, é Ele que vai te conduzir, e é Ele que vai fazer toda a diferença. Creia, meus irmãos, creia, que a palavra de Deus fala que para mim e para você é nesse tempo, é nessa hora, é neste momento e é neste lugar que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer toda a diferença na sua história e na minha história. O tempo já foi, mas eu ainda volto para continuar pregando essa palavra, porque essa palavra ela vai muito além do que nós pregamos aqui. Mas Deus ele dá umas coisas diferentes para nós. O Espírito Santo ele vai falando, ele vai nos conduzindo por lugares ao qual nós não estudamos, né? Como desse senhor de 98 anos que me impactou. 98 anos. E eles falam assim que se desse 70 era muito. Mas ele diz que ainda trabalha, ele caminha, faz os exercícios e assim. Porque a palavra de Deus ela fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos a igreja na terra. Então nós temos que cuidar, que zelar de tudo isso. Porque do pó nós viemos, ao pó nós vamos voltar. Mas enquanto nós estamos aqui, é porque Deus permite. Enquanto nós temos aqui, nós temos que cuidar. Irmão, irmã, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe se você está passando uma dificuldade, um problema, uma doença. Não, isso é passageiro. Isso vai passar. Isso são coisas que às vezes, nem sempre, mas a maioria das vezes são propósitos de Deus na sua vida, na sua história. E talvez nós não damos muito valor para as coisas pequenas, como eu disse, mas olha aí, ó. Até comentei esses dias com um amigo, falei essa temporada, e esse final de semana de feriado foi uma prévia, né, da nossa temporada aqui na nossa cidade, que deu muita gente. Então, o que eu falei é que as pessoas estão descobrindo que tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vai morrer do mesmo jeito, não é verdade? Quantas pessoas você perdeu aí por esse Covid? Quantos amigos, talvez parentes? É assim, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos aqui, amanhã se Jesus voltar nós não sabemos. Até Jesus falou que não sabia, que somente o Pai. Olha essa cantora aí que perdeu a vida esses dias, 26 anos parece. E aí? Com todo o dinheiro que ela ganhou aí recentemente? Então, meu irmão, minha irmã, confie nesse Deus grandioso e nesse Deus poderoso, porque Ele pode muito mais ao qual nós pensamos e imaginamos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E eu creio, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que o Senhor ainda tem muito mais por fazer por mim e por essas pessoas que estão aqui nos assistindo, Pai. Abençoe a cada um. Sê com elas, Pai. Direciona, revela
todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra disse aqui que o Senhor colocou um anjo diante daquele homem para falar para ele as coisas que ele tinha que fazer, Pai. E que o Senhor possa vir revelar, Senhor, para essas pessoas o que elas estão esperando da tua parte, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que nós acreditamos. E é assim, Senhor, que nós cremos. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você estar aqui. Não esqueça, irmãos, irmãs, me ajudem com o canal do YouTube, porque lá preciso de um pouco mais de pessoas para fazer a live ao vivo também. E assim, o Facebook ele atinge um público, o YouTube atinge outro público, e nós queremos falar muito mais desse Deus grandioso. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Deus te abençoe.